Escalações prováveis. Os técnicos estão escondendo, a Tati já falou, treinamento aqui e tal. Depois vai ter. A gente vai ouvir os técnicos, né, nas coletivas. Um Palmeiras provável, sem poder contar com Paulinho Evangelista e o Everton, pode ser esse aqui, ó. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Meio-campo, Bruno Fux, Andréas Pereira, Alain e Veiga. Flaco Lopes e Vitor Roque. Lembrando que é um bom tempo, Ivan. O Palmeiras não consegue uma vitória. Acho que já são 5 ou 6 jogos seguidos sem conseguir uma vitória o time do Palmeiras. Aí você pega tudo isso e passa uma borracha. A mobilização é completamente diferente para esse jogo. Então, o Léo vai desenvolver ali o campinho, mas a má fase do Palmeiras, claro, a gente precisa conversar, a gente precisa debater o que tem sido o Palmeiras até aqui, mas certamente a mobilização para esse jogo vai ser completamente diferente. E jogo único, né? Se alguém escorrega e entrega a rapadura, bye bye, título. Essa escalação, Jamel, que lhe parece? Cara, eu acho que é muito por aí, mas eu tenho uma coraçonada, né? Não é uma informação, nada. Mas eu acho que o Veiga não começa o Maurício, cara. Você acha que o Veiga não começa? Sim, cara, eu acho que ele vai deixar o Veiga ali pra... Não vai queimar o cartucho logo de cara, cara. O Veiga é um cara muito decisivo e um jogo com a intensidade que vai ter e tudo, eu acho que ele vai deixar o Veiga pra segundo tempo. Tô falando por aqui, hein? Ninguém... Eu não tive um toque do Abel. O Abel não ligou lá em casa e falou, eu vou colocar o Maurício e vou tirar o Veiga. Não, mas eu acho que ele vai começar um pouquinho diferente. O Berna tá na escuta, né? O Berna, o que você acha? Você acha que o Abel vai tirar alguma carta na manga, tem um coelhinho na cartola, alguma surpresa para o jogo de amanhã, Berna? Eu acho que essa carta na manga se chama Rafael Veiga. Eu, diferentemente do Jamel, acho que ele vai para o jogo e o Bruno Fux vai jogar como uma espécie de líbero, né? A Tati Tavares, inclusive, trouxe a informação que ele falou sobre posicionamento dos jogadores, não necessariamente mudanças de jogadores. Então pode estar aí o segredo, a carta na manga do técnico Abel Ferreira, né? O posicionamento dos jogadores. Por exemplo, em que posicionamento vai atuar o Bruno Fux? Né? Vai jogar como um zagueiro, formando uma linha de 3, ou vai jogar como um volante, baixando quando o Palmeiras não tiver a bola e baixando quando tiver a bola para construir a jogada também? Ou ficando um pouco mais à frente, deixando a construção de jogo com outros 3 jogadores. Não acredito que isso vai acontecer. Mas eu acho que essa palavra, posicionamento, citada pelo Abel na coletiva, pode dar a letra de que não necessariamente haverá mudanças, grandes mudanças no nome dos jogadores. Por que eu acho que o Veiga vai para o jogo? Maurício jogou contra o Grêmio e os dois, Felipe Anderson e Sousa, jogaram contra o Grêmio também. O Maurício, inclusive, jogou centroavante, né, naquela partida. Então eu acho que ele vai com o Rafael Veiga, não dizendo aqui que os 11 jogadores que não entraram, isso é uma meia-verdade, até porque 2 entraram, né? O Alan e o Andréas Pereira nessa partida, mas eu não acho que esses 11 que no primeiro momento ficariam em São Paulo seriam os titulares ou serão os titulares no jogo de amanhã. Acho que ele não daria esse mole, né? Não daria essa escalação assim de mão beijada ao Felipe Luiz com tanta antecedência, não. Muito bem. Léo, você vai juntar os 2 times, né? É isso? Vou juntar os 2 times. Então vamos passar para a escalação do Flamengo, provável. Depois o Léo vai tentar explicar. Só o meu pitaquinho, antes de eu ir, depois eu posso destrinchar. Mas para mim ele vai com os 11 jogadores que ele deixou em São Paulo no começo da semana. Esses serão os titulares do Palmeiras para amanhã, já a gente traz quem... E estava na nossa tela. Para mim, a escalação que a gente divulgou aqui é a correta, essa será a escalação do Palmeiras. Quanto aos posicionamentos, eu entro em detalhes já. Tá, então você acha que o Veiga começa a jogar? O Veiga começa. Muito o Palmeiras vai com a escalação que a gente mostrou aí. Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Veiga, Alain, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse será o Palmeiras para amanhã. Pelo menos é o que eu acredito. Jamel está com um feeling diferente aí, né? Você acha que o Veiga não começa? Eu acho que não, porque contra a LDU aconteceu isso, né, cara? O Veiga entra no segundo tempo, cara. Tem algumas coisas... Mas, não tem nada científico nisso, né? É coraçonada, é... Feeling. É feeling.
E com relação ao Everton, acho que não é nem prudente ele... Não, acho que esse daí... Se tiver recuperado, eu acho que nesse momento não é prudente ele começa a jogar. Não, esse não vai pro jogo. Tá sem ritmo. Acho que se tivesse conseguido se recuperar um pouquinho antes... Contra o Grêmio, né? Poderia ser um jogador importante, até porque o jogo longo do Everton, o passe do Everton é muito melhor do que o do Carlos Miguel. Mas eu acho que não houve tempo para isso e o Carlos Miguel será titular amanhã. Muito bem. Vamos colocar o provável Flamengo do Felipe Luiz, sem Pedro e sem o Plata. Então, temos na tela Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Pulgar e Arrascaeta, Luiz Araújo ou Carrascal, Bruno Henrique e Cebolinha. Ô Berna, você acha que só tem essa dúvida mesmo na cabeça do Felipe Luiz entre o Luiz Araújo e o Carrascal no ataque? Não, eu acho que o Danilo vai para o jogo. Até conversei com uma pessoa hoje, né? Não estive no estádio, mas a gente fica com o WhatsApp ligado, né? E eu mandei a mensagem para uma pessoa, não me passou a escalação, essa pessoa não me passou a escalação, mas eu entendi que o mais provável é que o Danilo seja o titular no lugar do Léo Ortiz. Ficou nas entrelinhas isso. E acho que o Carrascal vai para o lugar do Luiz Araújo, Kaká. Essa dúvida, para mim, inexiste na cabeça do Felipe Luiz também. Muito bem. Então, segundo o Berna, diferentemente dessa escala que a gente pôs aqui, Danilo vai para o miolo de zaga, no lugar do Léo Ortiz, e o Carrascal, o Ivan começaria jogando no lugar do Luiz Araújo. O Carrascal ou na esquerda e joga o Luiz Araújo pela direita, ou o Carrascal na direita joga o Cebolinha ou o Samuel Lino pela esquerda. Cara, pra mim, a chave tá no comportamento, tá? Eu não consegui esquecer o que foi Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O comportamento do Palmeiras me chamou bastante a atenção. Palmeiras saiu para jogar, para sufocar a saída de bola do Flamengo. O Flamengo teve muita dificuldade. Qual é a diferença para o jogo de amanhã? Quando o Flamengo se sentiu sufocado, bola no pivô, o Pedro, e o Pedro conseguiu decidir o jogo. Dessa vez não tem o Pedro. Ele tem o Bruno Henrique, que não sabe fazer parede. Mas tem bola no espaço, né? Ele vai atacar espaço. Então, eu tô curioso para saber o comportamento do Palmeiras. Vai subir como ele subiu para pressionar o Flamengo no Maracanã? É ousadia isso. Você subir para pressionar o Flamengo no Maracanã é ousado. Vai fazer isso numa final de Libertadores? É que são situações diferentes, né? Quando você tem o Pedro na referência, você sobe para pressionar o jogador, para não deixar ele girar. O que aconteceu com o Bruno Henrique. Claro. Você sabe para pressionar ele. Quando o Bruno Henrique é o homem mais avançado, você sobe tendo que defender a profundidade. E porque se apostar ele corrida escapar com nas ele, costas, já era. Já era. Então, são estratégias diferentes. A mesma maneira que o Rossi deu aquela reposição longa para o Pedro girar e acionar o Arrascaeta, dessa vez a reposição longa do Rossi provavelmente não será no corpo do Bruno Henrique. Vai ser no espaço para ele progredir com a bola em velocidade. Nas costas da marcação do Palmeiras, se o Palmeiras adotar uma postura tão agressiva quanto a que adotou no Maracanã. Vamos, Kaká, vou por partes, tá? Então, como o Palmeiras de Abel Ferreira deve se comportar diante do Flamengo? Aqui eu já coloco a escalação que a gente trouxe anteriormente na tela e esse cara aqui vai ter um papel fundamental no momento da saída de bola do Palmeiras. Bruno Fux. Pode ser ele aqui por dentro ou pode ser Gustavo Gomes aqui nessa função. O Gomes já se posicionou algumas vezes à frente dos dois zagueiros do Palmeiras, tá? É uma possibilidade de saída de bola do Palmeiras, porque foi assim que o Racing no Maracanã com o Sousa, uma função muito próxima do Fux, conseguiu sair de trás. Neste primeiro setor do campo, como a gente pode observar por aqui, a gente anota uma superioridade do Palmeiras neste setor do campo. O que faria com que a saída de bola do Palmeiras fosse um pouco mais simples. Você tem Arrascaeta, Bruno Henrique, Cebolinha e Luiz Araújo, pode ser o Carrascal eventualmente. O Flamengo pressiona num 4-4-2 ou num 4-2-4. E o Palmeiras tem um jogador a mais para já executar essa saída de bola e sair com qualidade de trás. Então, por isso eu acredito que o Bruno Fux, ora vai ser o homem à frente dessa linha, depois que o Palmeiras se posicionar no campo de ataque, aí sim ele pode se posicionar entre os dois zagueiros, trabalhando junto com Murilo e Bruno Fux, com Murilo e Gustavo Gomes. Quando a bola circular
e chegar ao último setor do campo. Como o Palmeiras vai tentar obter certa vantagem? O Piquerez vai passar pelo lado esquerdo, vai jogar bem aberto. Vitor Roque um pouquinho mais por aqui. Flaco Lopes como a referência e o Alan, na prática, vai jogar pisando a linha lateral do lado direito, para que o Kelvin jogue um pouquinho mais por dentro. Talvez essa seja uma das surpresas do Abel quanto ao posicionamento dos jogadores. Se você acompanhou o Bola Rolando de ontem, você viu que, para mim, o ponto fraco do Flamengo é se você rodar a bola rápido de um lado para o outro, conseguir chegar ao outro lado e aí, a partir disso, executar cruzamentos na segunda trave. É possível fazer isso com o Alan no 1 contra 1 contra o Alexandro e, ao atrair o Alexandro, o Kelvin vai entrar nesse intervalo entre o Léo Pereira e o zagueiro do lado esquerdo do Flamengo. Assim, o Palmeiras conseguiria ter uma nova vantagem numérica na última linha do time rubro-negro. 5 jogadores do Palmeiras nesse setor para 4 do Flamengo. Para que o Flamengo não fique em inferioridade numérica, o que é que vai precisar acontecer? O Cebolinha, ponta esquerda, retornar por aqui. Só que neste caso, você tem 5 para 5, sendo que o Alan tem uma nítida vantagem contra o Cebolinha. Ele é um jogador da posição, tem o drible e o Cebolinha não tem esse cacuete para marcar. A bola entra na segunda trave e lá estará Vitor Roque, com esse zagueiro do lado direito que pode ser Léo Ortiz ou Danilo, e o Piquerez, que é um jogador muito mais alto que o Varela. O Palmeiras vai se comportar dessa forma, com Rafael Veiga e Andrés Pereira como esses meias para circular a bola de um lado para o outro. Muito bem, muito bem. Está aí o Léo Gens mostrando aqui nos botões, como a gente falava antigamente, a gente jogava futebol de botão, certo? Mas eu senti que o meu companheiro aqui do meu lado tinha algo para complementar, porque ele foi muito bem ao complementar as minhas análises ontem. Diga. Não, cara, eu vejo que é o desenho que a gente imagina, né? Vai ficar, a pergunta é essa, o Cebolinha vai abrir mão e vai voltar junto com o Kelvin? Porque também tem aquela, o Kelvin vai uma, vai duas, e o Cebolinha fica e toma nas costas, daí já fala, opa, é o que eu falei, da final, cara, é a final, é a sobreposição, é a moral do jogador. Aqui, né, e eu vejo que os técnicos estudam, a gente vê aqui, pô, o Léo tá matando aqui nas análises, porque, cara, tá desenhado o jogo, né? Você pega o Palmeiras, pega o Flamengo, você não... É difícil ter uma surpresa, né? Vai ter uma surpresa. Não, a gente consegue estudar bem. Tem uma surpresa. O que é a surpresa? Andrés Pereira. O Andrés Pereira pode ser o elemento surpresa do Flamengo. Tá com a camisa verde esse elemento surpresa do Flamengo agora. Nós vamos para o lado do Flamengo atacando, né? Mostrei como o Palmeiras vai se comportar com a bola, como o Felipe Luiz vai montar o Flamengo para atacar o Palmeiras. Então, coloca o campinho na tela para a gente, que aí fica mais claro para quem está em casa. Aí, já montada a estrutura, que deve ser a estrutura ofensiva do Flamengo, tá? Geralmente o Flamengo utiliza uma saída de 3 com o Alexandro mais próximo do Léo Pereira. Aqui pode ser Léo Ortiz ou o Danilo. O Berna tem a informação de que será o Danilo, esse homem mais à direita na saída de bola. Saída de 3. É mais provável, não que será, que é o mais provável. Isso, a informação que o Berna tem é que é o mais provável. Então, mais à frente você tem Flaco Lopes e Vitor Roque, e o Alan pode eventualmente subir para fazer a pressão, já que o encaixe do Alan deve ser no Alexandro. A ideia do Flamengo é colocar 5 homens, pelo menos aqui na última linha do Palmeiras, e o encaixe natural do jogo é Bruno Fux sair para perseguir o Arrascaeta onde ele for. Se o Arrascaeta se mexer e vier por dentro, Gustavo Gomes e Murilo vigiam o Bruno Henrique. Se ele se posicionar na última linha e fizer companhia ao Bruno Henrique, aí o Bruno Fux passará a ser um terceiro zagueiro na estrutura do Palmeiras. Ele basicamente vai executar uma função muito próxima à que foi do Sosa no primeiro jogo no Maracanã entre Racing e Flamengo. Pelo menos eu acredito que o Abel se inspira nesse jogador para dar a tarefa ao Bruno Fux. Pulgar e Jorginho ficariam com Andrés Pereira e Rafael Veiga, e aí você tem jogo individual. Um jogador do Flamengo para um jogador do Palmeiras. Outra possibilidade de saída de bola do Flamengo, que acontece com muita frequência, é liberar o Alexandro
o Jorginho se posiciona entre os dois zagueiros, o Pulgar fica um pouquinho mais para frente, e aí você tem 6 homens, já que o Cebolinha se posicionaria um pouquinho mais por dentro. O que traria a famosa superioridade numérica que a gente já mostrou do lado do Flamengo. Agora ela está do lado do Palmeiras, aliás, agora ela está do lado do Flamengo. Então é uma outra possibilidade para o Flamengo utilizar. Ele reveza muito os dois tipos de saída de bola no meio da mesma partida. É a partir disso que o Flamengo vai tentar obter as suas vantagens diante do Palmeiras.